Orientação da Criança, capítulo 46. Males da transigência. O verdadeiro amor não é transigente. O amor é a chave do coração da criança, mas o amor que leva os pais a transigirem com os filhos nos desejos ilícitos não é um amor que atua para o seu bem. O afeto sincero que brota do amor a Jesus habilitará os pais a exercerem criteriosa autoridade e a exigirem pronta obediência. Os corações de pais e filhos necessitam estar intimamente unidos para que, como uma família, possam ser um meio pelo qual a sabedoria, a virtude, a paciência, a bondade e o amor possam fluir. Excessiva liberdade forma filhos pródigos. A razão de os filhos não se tornarem cristãos consagrados é ser permitida a eles excessiva liberdade. Há transigência para com sua vontade e inclinação. Muitos filhos pródigos assim se tornam devido à transigência no lar, porque os pais não têm sido praticantes da palavra. A mente e o propósito devem ser mantidos por princípios firmes, constantes e santificados. A firmeza e o afeto devem ser fortalecidos por um exemplo amável e firme. A transigência torna difícil a educação. Pais, tornem o lar feliz para seus filhos, mas isso não significa que vocês devem ser transigentes para com eles. Quanto mais se tolera o que fazem, tanto mais difícil será lidar com eles. E tanto mais difícil lhes será levar uma vida verdadeira e nobre quando saírem para o mundo. Se vocês lhes permitirem fazer o que querem, sua pureza e bondade de caráter depressa desaparecerão. Ensinem seus filhos a obedecer, que eles vejam que a autoridade de vocês deve ser respeitada. Isso pode parecer trazer-lhes um pouco de infelicidade agora, mas os livrará de muita infelicidade no futuro. Transigir com a criança nova no erro é pecado. A criança deve ser mantida sob controle. Se for permitido que as crianças sigam a própria vontade, elas vão entender que devem ser servidas, cuidadas, favorecidas e entretidas. Pensam que seus desejos e vontades devem ser satisfeitos. Ela, a mãe, não deveria deixar o filho seguir de vez em quando seu próprio caminho, permitir-lhe fazer exatamente o que deseja e consentir que seja desobediente? Certamente não, pois no momento em que fizer isso, deixará Satanás implantar em seu lar sua bandeira infernal. Deve travar a batalha daquela criança que ela sozinha não pode enfrentar. Essa é a obra da mãe, repreender o diabo, buscar sinceramente a Deus e nunca permitir que Satanás lhe arranque o filho dos braços e o coloque nos braços dele. A transigência causa inquietação. Em algumas famílias, a vontade da criança é lei. Tudo o que ela deseja é dado a ela. Tudo aquilo de que não gosta é incentivada a não gostar. Supõe-se que essa transigência torne a criança feliz, mas são justamente essas coisas que a tornam inquieta, descontente e insatisfeita com tudo. A transigência tem estragado seu apetite pelos alimentos simples e saudáveis, pelo uso correto e adequado de seu tempo. A tolerância efetuou a obra de desajustar esse caráter para este tempo e para a eternidade. A censura de Eliseu ao desrespeito. A ideia de que devemos satisfazer todos os desejos de crianças perversas constitui um erro. Eliseu, bem no começo de sua obra, foi escarnecido e ridicularizado pelos jovens de Betel. Ele era um homem muito brando, mas o Espírito de Deus o impeliu a proferir uma maldição sobre esses zombadores. Eles tinham ouvido falar da ascensão de Elias e fizeram dessa solene ocorrência motivo de zombaria. Eliseu mostrou que não devia ser zombado por jovens ou idosos em sua sagrada vocação. Quando lhe disseram que seria melhor que também subisse, como Elias fizera antes dele, ele os amaldiçoou em nome do Senhor. O terrível juízo que incidiu sobre eles era de Deus. Depois disso, Eliseu não teve outras dificuldades dessa natureza em sua missão.
Por 50 anos entrou e saiu pela porta de Betel, e foi de cidade a cidade, passando por entre ajuntamentos dos piores e mais rudes, jovens ociosos e devassos, mas ninguém caçoou dele ou menosprezou suas qualificações como profeta do Altíssimo. Não ceder à adulação. Os pais terão muito pelo que responder no dia de ajuste de contas, devido à sua ímpia transigência com os filhos. Muitos satisfazem todo desejo absurdo, porque dessa maneira é mais fácil se verem livres de sua importunação do que de qualquer outro modo. A criança deve ser ensinada de tal maneira que a recusa seja recebida no devido espírito e aceita como palavra final. Não dar mais crédito à palavra da criança do que a dos outros. Os pais não devem passar por alto os pecados dos filhos. Quando esses pecados são denunciados por algum amigo fiel, o pai não deve achar que seus direitos foram invadidos, que recebeu uma ofensa pessoal. Os hábitos de cada jovem e de cada criança afetam o bem-estar da sociedade. A atitude errada de um jovem pode conduzir muitos outros para o mau caminho. Não deixem seus filhos verem que vocês dão mais crédito à palavra deles do que às declarações de cristãos mais velhos. Vocês não poderiam causar-lhes maior prejuízo, dizendo: acredito nos meus filhos mais do que naqueles de quem tenho evidência de que são filhos de Deus. Vocês estão incentivando neles o hábito de proferirem mentiras. A herança de uma criança estragada. É impossível descrever os males que resultam de deixar a criança entregue à sua própria vontade. Há alguns que se extraviam porque são negligenciados na infância, mais tarde, ao aprenderem lições práticas, voltam a si, mas muitos se perdem para sempre, porque na infância e juventude receberam apenas uma cultura parcial unilateral. A criança que é assim prejudicada tem um pesado fardo a levar por toda a vida. Nas provações, nas decepções, nas tentações, ela seguirá sua vontade indisciplinada, mal dirigida. As crianças que nunca aprenderam a obedecer terão caráter fraco, impulsivo, procuram governar, mas não aprendem a se sujeitar. Não tem força moral para restringir seu temperamento extravagante, corrigir seus maus hábitos ou subjugar a vontade insubmissa. Os erros da infância não disciplinada se tornam a herança da fase adulta. O intelecto pervertido mal pode discernir entre o verdadeiro e o falso.